Salmos capítulo 18, versículo 29, que é a base da nossa campanha. Eu não sei se hoje eu vou ser muito pentecostal, se vou ser mais batista, se eu vou ficar, né? Aí eu não sei, vai depender da reação. Vocês precisam chegar junto comigo, senão eu vou ter que fazer para poder chamar o glória da igreja, né? Igual o pregador pentecostal. Mas, por favor, não quero demorar, quero ser bem rápido, prático, até porque o pastor Sérgio, aqui na direção do culto, já falou um pouco do que eu vou pregar, o pastor Denilson no ofertório já falou um pouco da palavra também, então acho que Deus está falando hoje. E se você tem fé nisso, se você acredita que o Senhor está falando, porque a gente não acredita em simples coincidência, mas num direcionamento específico de Deus, então redobre a atenção na palavra de hoje, tá? Não só na palavra de hoje, mas em todas as palavras que Deus tem falado conosco, porque a gente não está aqui por mero acaso. O Senhor tem nos direcionado em tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem caminhado, até o momento em que nós chegamos, o Senhor tem direcionado, e nós precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos a tudo isso. E em Salmos capítulo 18, versículo 29, a igreja que encontrou, pode ler comigo no telão, diz assim: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltarei uma muralha. Esse é o tema da nossa campanha. Eu não vou ficar especificamente nesse versículo, na verdade a gente vai falar bem rapidinho dele, e depois nós vamos viajar um pouquinho por 3 momentos do Antigo Testamento, que todos daqui conhecem. Mas, primeiro, uma coisa que eu aprendi é que em diversos momentos é necessário a gente falar o óbvio. É necessário falar o óbvio. Todo mundo já sabe, mas é necessário falar novamente o óbvio, para que você tenha convicção daquilo que a pessoa está entendendo e também para reforçar aquilo que está sendo dito. Eu vi um vídeo esses dias, algo que tem aparecido para mim, até pelos meus estudos, uma empresa que fez uma bota, essas botas de coisa de higiene, sabe? De limpeza. E aí nessa bota aqui, na parte de trás da bota, tinham 2 furos na bota. E eles não estavam entendendo por que aquela bota chegou com 2 furos ali atrás. Eles começaram a pesquisar, a ver o material que enviaram, e aí eles perceberam que o papel que eles enviaram para a fábrica de botas, para eles fazerem aquele desenho, eles grampearam no fichário. Então, dentro do desenho da bota ficaram 2 furos daquele fichário onde eles grampearam. E aí o pessoal achou que aquela bota tinha que ter aquele furo. Então, às vezes tem coisa que parece óbvio, não precisa falar, mas precisa ser dito. E eu queria falar com vocês 2 pontos importantes do quão óbvio está nesse versículo, que vocês sabem, mas nós precisamos reconhecer. O primeiro fato óbvio que está aqui: quem salta a muralha? E vocês me respondem agora: quem salta a muralha? Tá aí, precisa falar o óbvio, não precisa? Quem é que está saltando a muralha? Sou eu. Com o meu Deus, eu salto muralhas. Com o meu Deus, eu salto muralhas. Então aqui nesse versículo nós estamos falando de nós. Quem salta a muralha? Eu. Segundo ponto óbvio. Controle o microfone, porque eu vou ficar no sobe e desce aqui. Segundo ponto óbvio. Como eu salto essa muralha? Por onde? Onde eu salto essa muralha? E logo no começo. Já tiraram de lá. Mas o próprio tema da nossa campanha lá em cima. Onde eu salto muralhas? Onde eu saltarei? Em Cristo eu saltarei muralhas. Isso significa que só eu vou saltar muralhas? Isso significa que só em Cristo se saltam muralhas? Não. Está dizendo que em Cristo eu salto, e não que só em Cristo se salta muralhas. Mas o que esse texto diz para a gente explicitamente é a convicção plena de que em Cristo eu saltarei muralhas. Não há dúvida de que quando nós estamos em Cristo, nós saltamos muralhas. Por que o ímpio também consegue? A pessoa que não está em Cristo, ela salta muralhas, porque o sol nasce para justos e não justos.
Se a pessoa se esforçar, se a pessoa correr atrás, ela consegue fazer as suas coisas, ela consegue superar os seus desafios. Mas o que eu tenho para começar a dizer para vocês é que independente do desafio que tem se levantado contra você, independente dessa muralha, quando nós estamos em Cristo, há uma convicção: eu e você saltaremos essa muralha. E a muralha aqui nesse texto, ela simboliza os desafios, as dificuldades que estão no meio do nosso caminho. E agora que nós relembramos, pegamos, quem vai saltar essa muralha e onde saltaremos essa muralha, por qual meio saltaremos, a gente começa a se perguntar, e a pergunta que a gente precisa fazer para a Bíblia nesse momento é: como eu vou saltar? Já sei que é estando em Deus, eu já sei que sou eu que vou saltar, não é outra pessoa que vai saltar no meu lugar, sou eu que vou saltar. Isso é importante a gente falar. Quando eu digo que eu saltarei muralhas, não é alguém que vai saltar por mim. Entendeu? Entendeu isso de verdade? Quando eu digo que eu vou saltar muralhas, não é o pastor Sérgio que vai saltar no meu lugar, sou eu que vou saltar. Quando eu digo que eu vou superar os desafios, é porque eu vou superar, não é a Andressa ou o Valente, eu vou superar os desafios, não é outra pessoa que vai fazer por mim, eu preciso fazer aquilo. E a outra coisa que também a gente precisa se ligar quando a gente fala que eu saltarei muralhas, é que ninguém pode te saltar a muralha. Ninguém pode lançar você por cima de uma muralha, você precisa saltar. Responsabilidade naquilo que você precisa fazer. Eu vou saltar significa muito mais do que uma bênção que eu vou ter, mas é uma responsabilidade que você precisa ter quando você está diante de um desafio. É você quem vai fazer, é você quem vai tomar essa atitude. E voltamos à nossa pergunta: mas como? Como eu vou fazer isso? Como eu vou ultrapassar esses desafios que se levantam para mim ou contra mim na minha caminhada? E essas muralhas que representam nossos desafios, eu encontrei, veio logo na minha cabeça 3 momentos que eu falei para vocês, que nós vamos nos guiar aqui, que mostram alguns tipos de desafios e que nos revelam posições que devemos tomar em alguns desses desafios. Quais são esses momentos que essas muralhas se levantam na nossa vida? Vocês repetem comigo: Batalha de Refidim. Não, repete comigo, gente, força, vocês estão de frente para a muralha. Vai saltar a muralha ou não vai? Amém. Vai saltar a muralha ou não vai? Amém. Eu vou ter que começar a entrar no pentecostal. Vai saltar a muralha ou não vai? Não deixa eu fazer isso não, que é chato, tá? Mas, vamos lá, Batalha de Refidim. Outro momento que veio à nossa mente: as muralhas de Jericó. Davi e Golias. Esses foram 3 momentos que vieram logo na minha mente, que existem vários outros, obviamente, mas esses ressaltam 3 posições que nós precisamos exercer diante dessa muralha, diante dessa dificuldade, se nós queremos ultrapassá-las, saltar essas muralhas. E primeiro a gente começa na Batalha de Refidim, que acontece lá em Êxodo, no capítulo 17. Se quiserem colocar aqui na tela, pode colocar, mas não vamos ler, não é um capítulo grande, mas vamos ganhar tempo aqui. Você vai ter esse dever de casa, vai ler em casa. Êxodo, capítulo 17, a Batalha de Refidim. Quem lembra o que é a Batalha de Refidim, ou qual foi a Batalha de Refidim? A gente não lembra muito pelo nome, mas foi algo sensacional que aconteceu. A Batalha de Refidim, ela foi a primeira batalha do povo de Israel depois que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, já começaram a reclamar logo em sequência. E aí eles já se depararam com um povo conhecido como os Amalequitas, que é um povo que perturbou a paciência dos filhos de Deus. E essa foi a primeira batalha deles em Refidim. E o que aconteceu demais nessa batalha? Algo muito específico, e que nessa batalha nós vamos entender como a muralha, a dificuldade que se levanta contra eles, é que a partir do momento em que Moisés, o líder daquele povo, levantava as suas mãos durante a batalha, aquele povo passava a vencer aquela guerra. Mas toda vez que Moisés se cansava e suas mãos se abaixavam,
o povo de Deus passava a perder aquela guerra. Então Moisés levantava, o povo começava a ganhar, Moisés abaixava a mão e o povo começava a perder, e assim foi acontecendo essa batalha até que o povo de Deus ganhou. Mas não foi simples assim, não foram 10 minutos de batalha, foi algo muito cansativo. E o primeiro paralelo que eu preciso fazer com a nossa vida aqui é que muitas vezes quando nós começamos uma caminhada, assim como o povo de Deus estava caminhando para a terra prometida, nós temos desafios. Toda vez que nós começamos qualquer caminhada, sempre vai se levantar um desafio. Isso não é uma maldição que está sendo lançado para você, é um fato, é um alerta. Esteja preparado, porque tudo na vida que você fizer, em algum momento vai se levantar o primeiro desafio. Se você começar uma empresa, o desafio vai chegar, os impostos, os salários, os pagamentos, os funcionários. Se você começar um casamento, tem desafio? É o que mais tem. Uma hora ou outra vai vir um desafio. Se você tem um filho ou uma filha, vem um desafio. Se você começa um novo curso para você estudar para uma prova, vem um desafio. Não importa o que você faça, não importa a caminhada que você começa, sempre tem um desafio. E você precisa estar preparado para ele. Sempre vai aparecer no seu caminho uma muralha. E muitas pessoas desistem logo nessa primeira muralha. Muitas pessoas, elas desistem logo no primeiro desafio, elas nem sequer experimentam mais, elas evoluem naquela caminhada que elas iniciaram, elas já param por ali. Mas quando a gente vê isso, quando a gente vê esse paralelo da história da batalha de Refidim, onde o povo estava guerreando, e Moisés levantava a sua mão, e o povo passava a vencer a batalha, e quando Moisés abaixava a sua mão, o povo começava a perder, a gente entende que quando há um líder levantando as suas mãos, a vitória na sua vida começa a acontecer. Mas eu não quero trazer isso apenas para a parte da igreja, o líder é o pastor. Eu quero levar isso para a sua vida. Toda vez que a sua vida começa a prosperar é porque tem uma liderança na sua casa com as mãos levantadas. Toda vez que a sua família começa a prosperar, quando o seu casamento começa a dar certo, é porque tem um marido ou uma esposa com as mãos levantadas. Toda vez que um filho começa a prosperar nos seus estudos e no seu trabalho, é porque tem uma mãe e um pai com as mãos levantadas. É necessário existir uma liderança na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que esteja sempre com as mãos levantadas, em sinal de clamor e socorro ao Senhor, para que haja prosperidade, felicidade, vitória na nossa vida. Quando há liderança, levanta as suas mãos, há vitória, há prosperidade. Mas Mateus, na minha casa não há ninguém com as mãos levantadas, então começa a levantar sua mão agora. Porque o Senhor vai te fazer líder de onde você está. O Senhor vai te fazer líder no seu trabalho, o Senhor vai te fazer líder na sua escola, o Senhor vai te fazer líder na sua família. Mas eu sou o mais novo. Moisés era o mais novo dos irmãos dele. Moisés aqui já estava com uns 80 anos e era o caçulinha. Era o mais novinho. E se Deus usou Moisés, Ele também pode usar você. Então, se há algum momento de dificuldade, alguma barreira, alguma muralha que está se levantando contra a sua vida, contra a sua profissão, contra o seu trabalho, contra a sua família, começa a levantar as suas mãos, porque é dessas mãos levantadas que virá a sua vitória. Só que chegava um momento que a mão de Moisés cansava. É difícil. Quem é líder em casa, quem é aquela pessoa que é mais responsável pelas coisas, o marido que é responsável pela esposa, a esposa que é responsável pelo marido, chega uma hora que cansa. Nos projetos do trabalho, nos estudos, na igreja, no seu ministério, chega um momento que cansa. E o mesmo aconteceu com Moisés. As mãos de Moisés começaram a baixar. E no momento que as mãos de um líder começam a baixar, o povo que está no meio daquela batalha começa a olhar para aquele líder. Por que você está baixando sua mão? E nesse momento, se Moisés está ali sozinho, o povo perdia a batalha. Imagina ficar, eu ia pedir para vocês levantarem a mão, mas não vou fazer isso não. Imagina ficar 9 horas, 10 horas, 12 horas, um dia inteiro com a mão levantada e você não pode arriar a sua mão. Se Moisés estivesse sozinho, a derrota era certa.
Só que acontece que no momento da nossa fraqueza, no momento em que nós começamos a fraquejar, Deus envia irmãos, pessoas para nos ajudarem, auxiliadores. Moisés não estava sozinho, Moisés tinha ao seu lado seu irmão Arão, tinha ao seu lado seu parceiro Ur, e quando as mãos de Moisés começavam a baixar, eles estavam lá para apoiar e continuar mantendo aquelas mãos no alto, garantindo a vitória do povo. E na sua vida não pode ser diferente, você não pode caminhar sozinho. A vida de desigrejado, a vida solitária, numa caminhada sozinha, no que você fizer, não vai te levar muito longe. É necessário caminhar junto, é necessário olhar para a sua liderança, onde quer que for, seja na igreja, seja na sua casa, com seus pais, com seus filhos, seja no seu trabalho, com um patrão que você não gosta muito. Você precisa ser um auxiliador, porque é através das mãos levantadas que vem a vitória. O cansaço chegou, levante a mão. A dor está batendo nos braços, levante a mão junto, sofra junto, porque é através da dor de um líder que vem a vitória de um povo. É através da dor de uma mãe que vem a vitória de um filho, não é? É através da dor de um pai, trabalhando e suando, que vem a vitória da família, da casa. É através da dor de um patrão, que às vezes não vê muitos caminhos para a sua empresa, mas é através da dor dele que aquela empresa prospera. Não é porque a sua dor começou que a sua vitória vai ser impedida de chegar. Mantenha as mãos para o alto, mantenha as mãos para o céu, mantenha o clamor em alta voz, o socorro em Deus, porque quando as mãos de um líder estão levantadas, a vitória já está no curso de chegar. Outro momento em que a gente vê as muralhas se levantando e o povo assumindo uma posição. Nós falamos agora da posição de um líder. A história da batalha de Refidim, ela nos mostra a posição de um líder diante de uma batalha, diante de uma muralha. Mas eu queria mostrar para vocês a posição de um povo, de uma comunidade diante de uma dificuldade. E não havia exemplo melhor do que as muralhas de Jericó. Quem não conhece a história? O povo deu a volta na cidade, no outro dia deu a volta. Eles tinham uma ordenança, uma direção muito específica de Deus. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta na cidade. Cada dia uma volta. No segundo dia outra volta, no terceiro outra volta, por 6 dias. E no 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas seguidas. E depois de dar 7 voltas, com aquele fôlego que restou, eles precisavam gritar com toda a força. Às vezes a gente esquece que o povo teve que gritar, né? Imagina, a gente corre de uma ponta a outra dessa praia aqui, já fica, pelo amor de Deus, não vou correr mais. Aí passa a semana inteira em casa. O povo passou uma semana caminhando em volta de uma cidade inteira. No último dia deu 7 voltas e ainda tinha que estar pronto para poder dar um grito em alta voz em todo o povo. Imagina, Robson, o fôlego. Ia conseguir? Difícil. E aquela cidade estava totalmente fechada. Agora imagina a pressão psicológica também que aquelas pessoas circundando a cidade não sentiam, porque quem estava dentro da cidade já sabia o que ia acontecer. Eles já estavam prontos para aquela batalha, estavam prontos para um confronto. Deviam ter soldados ali no topo da muralha. A gente tem alguns militares aqui, eles já iam colocar arqueiro lá em cima, já colocar soldado de olho. Alguém tentou subir com uma escada, joga uma pedra lá embaixo, atira uma flecha, tenta alguma coisa, mas aquele povo foi. Mesmo com esse terror, mesmo sendo vigiado, o povo não parou dia após dia. E qual é a posição do povo diante dessa muralha? Qual a posição de um povo? É que eles precisavam caminhar juntos. Tinha uma ordem em que os sacerdotes iam à frente, os soldados atrás, os músicos juntos, mas eles precisavam caminhar juntos. Não podia um ir de manhã, o outro ir à noite, o outro ir de tardinha, o outro ir de madrugada. É porque eu me sinto melhor, me sinto mais tranquilo, mais confortável. Não, eles precisavam caminhar juntos. Diante de uma muralha, diante de uma dificuldade que é levantada para um povo e para uma comunidade, é necessário agir em unidade. Eu não posso, diante de uma dificuldade que afeta a todos nós, agir por conta própria. Eu não posso sair caminhando na frente,
Eu não posso deixar o povo para trás, eu não posso ser mais rápido do que o meu povo, e eu também não posso ser mais devagar do que todos. Eu preciso estar junto. Tem muita gente que está querendo correr na frente. Tem muita gente que quer chegar mais rápido porque vai sozinho. Mas aí a gente faz a famosa pergunta: você quer chegar mais rápido? Vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vai acompanhado. Tem muita gente que está chegando muito rápido em um ponto, mas não vai longe o suficiente. Que é um exemplo bem fácil da gente ver, olha a internet, não é? E eu não estou falando só de igreja não, tá, gente? Isso aqui é de tudo, na vida, no estudo, no trabalho. Empresas que sobem, vão lá em cima, no dia seguinte já não existe mais. Celebridades que um dia fazem o melhor filme do ano, depois ninguém mais conhece. Artistas do mundo, dentro da igreja, que da noite para o dia, eles estão no ápice da vida deles, depois simplesmente desapareceram. Ninguém mais sabe falar, sabe sobre eles não têm mais motivação na vida porque já perdeu tudo, porque foram sozinhos, quiseram ir mais rápido. Quantos ministérios já não se perderam assim? Quantas vidas já não se perderam assim? Mas quando um desafio é proposto para uma comunidade, é necessário ter unidade, é necessário fazer junto. Eu posso até ter a capacidade de ir mais devagar, mais rápido do que você, mas se você não consegue acompanhar, então eu vou diminuir. Eu posso ir mais devagar do que todos, mas se todos estão indo numa velocidade, eu preciso acompanhar, eu preciso me esforçar. Eu não posso parar no caminho e agir na minha zona de conforto, porque eu gosto mais assim. Para mim é melhor assim, para mim é melhor sozinho, para mim é melhor distante. Eu não me relaciono, eu não estou junto porque para mim é mais confortável. Não, existem barreiras que são colocadas diante do povo de Deus, que só são vencidas em unidade. As muralhas de Jericó vieram ao chão, a gente sabe dessa história. Eles rodaram, e no final daquele 7º dia, no final das 7 voltas, eles gritaram com toda a força, mesmo quem estava cansado gritou, quem estava cheio de energia gritou, e aquelas muralhas desceram ao chão. Mas imagina se um tivesse ido num dia, o outro no outro, o outro gritou, o outro não gritou. Ah não, já tem 3 ali gritando, não vou fazer. As muralhas estavam de pé. Às vezes a gente não sabe por que o caminho não se abre para a gente, porque nós queremos fazer tudo sozinho. Mas Deus tem colocado pessoas à nossa volta que precisam chegar junto conosco. Existe um alvo para a igreja chegar e nós não podemos chegar como indivíduos separados, porque o Senhor tem preparado uma igreja, e igreja não é uma pessoa, mas é uma reunião de pessoas que professam a mesma fé, que olham para Jesus como seu padrão de vida. Não podemos andar sozinhos. E eu não podia deixar de falar isso, porque nós estamos diante de um desafio em comunidade também. Como o pastor Denilson trouxe aqui, nós estamos dentro desse desafio da aquisição do terreno, do prédio, o nosso carnê. Se eu for sozinho na frente, eu não vou chegar em lugar nenhum, vou me endividar, vou pagar minha parte toda de uma vez, já era. Precisamos ir juntos. Agora eu queria falar com vocês sobre o ânimo, sobre a disposição e a força daquele povo. Eu fiz uma conta rápida. Aquele povo tinha 7 dias para fazer aquilo, se preparando, apenas se preparando. Eram 7 dias dando volta, apenas para se preparar. E depois do 7º dia, a muralha ia para o chão, e aí sim eles iam começar a guerra. Então eles estavam se cansando ali, para depois começar a batalha. Se você pegar as nossas parcelas do nosso carnê e dividir por 7, que era a quantidade de dias, vai dar aproximadamente 4, pastor. A nossa caminhada até aqui, no nosso desafio da compra do terreno, equivale a 1 dia dando volta naquele terreno, naquela cidade. 4 meses que nós estamos juntando, e com certeza você já deve ter pensado em parar. É muito difícil. R$150 da minha cota não faz diferença, mas ao mesmo tempo faz diferença. R$150 você vai no mercado, você não compra nada, mas faz uma diferença absurda se você for no mercado com mais R$150.
A gente pensa em parar, a gente pensa em devolver, a gente pensa em voltar atrás, mas isso equivale a uma volta que foi feita naquela cidade. Ainda faltam 6. Você vai parar? Você não pode parar. Nós somos um corpo. Nós precisamos agir em unidade. Eu não estou dizendo que você precisa sofrer sozinho, que você precisa se virar, não. Você precisa contar com a igreja, mas eu não vou chegar num lugar sem você, e você não vai ficar parado para trás. Eu vou voltar para te ajudar, a igreja vai voltar para te ajudar. Nós vamos caminhar juntos, porque nós somos um corpo, e como um corpo, nós vamos vencer esse desafio, assim como o povo de Israel, circundando aquela cidade, fez aquelas muralhas caírem. Outro desafio que a gente encontra, Davi e Golias. Vocês conhecem essa história? Acho que é a mais conhecida, Davi e Golias. Um jovem contra um gigante, aproximadamente 3 metros de altura. Quem é bom aí com metragem? 3 metros de altura vai até onde? Daqui até aqui em cima? Até a caixa. A caixa é a cabeça de Golias. Meu Jesus. Imagina esse desafio. A muralha que se levantou contra o povo de Deus. E aqui, essa história revela para nós a posição de um anônimo. E eu vou ser mais rápido, mas é um momento em que mais toca no que eu preparei aqui. O poder, a posição de um anônimo diante de uma muralha. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Golias chegou ali naquele campo de batalha e começou a desafiar o povo, começou a desafiar o exército de Israel, dizendo que eles precisavam lutar em nome de Deus e que ele ia vencer. E um homem de 3 metros aqui, da altura dessa caixa de som, aqueles homens ficaram com medo. Só que a gente olha apenas para o lance, para o lado em que eles estavam com medo de perder a própria vida, porque era um gigante, mas eles eram soldados, eles eram guerreiros, eles estavam acostumados. É como falar que o Leandro vai ficar com medo de decolar num avião. Pode ter um frio na barriga, mas ele está acostumado, não pode ter medo. Então aqueles soldados, quando eles olham para o gigante, quando eles veem aquele gigante e eles ficam paralisados, inertes, eles sentem um medo, mas precisa vir algo além do que o medo da própria morte ou da estatura de um gigante. E eu queria pensar um pouco mais com vocês de onde poderia vir mais esse medo que conseguiu paralisar um exército inteiro. E não era um exército de Mateus, que são medrosos e correm quando ficam assustados. Era um exército que tinha general, tinha capitão, o próprio rei estava no meio daquele exército. Você acha que num exército em que o próprio rei está ali presente, era só pé de chinelo, era só recruta? Claro que não. Eram os melhores soldados que estavam ali, inclusive os melhores, o rei, o general de todo mundo, o capitão de todo mundo ali, ele não tomava nenhuma atitude. Isso me faz pensar no desafio que Golias fez para aquele povo, para aquele exército, que fossem ali lutar em nome de Deus. Ele ia pelo povo dele, pelo Deus dele, e o povo e o exército de Israel ia lutar pelo nome do próprio Deus. E eu acredito que isso tenha paralisado um pouco aqueles soldados. Por quê? A história de Israel, desde a criação, eles são totalmente ligados a Deus. Não existe um afastamento, eles são totalmente ligados. Em toda a sua cultura. Então, o cara que estava ali, que era o mais fraquinho na fé, ele desde pequeno ele ouvia falar de Deus. A infância daquelas crianças eram sendo ensinadas sobre Deus. Aquele rei já não estava tão próximo de Deus, mas ele sabia a palavra do Senhor. Eles eram conduzidos por sacerdotes desde a sua infância. Eles eram direcionados pela palavra de Deus. Então ali a gente está falando de pessoas que conheciam totalmente as leis de Moisés, conheciam as leis e os direcionamentos que Deus tinha dado para eles. Não eram pessoas que estavam ali sem entender nada. E quando elas escutam aquele desafio de que elas vão lutar em nome daquele Senhor, o nome do Deus deles, eles ficam atemorizados. Ora, se eu confio no meu Deus, e a gente se vangloria quando a gente lembra de Moisés, Moisés desafiou os deuses do Egito, Elias desafiou Baal e venceu, porque quando nós vencemos, nós exaltamos a situação.
Mas nesse momento os soldados não tiveram muita confiança, apesar de acreditarem, de confiarem em Deus. Então de onde surge esse medo? E eu só consigo imaginar, eu só consigo encontrar uma resposta. Eles tinham medo da expectativa que estava sendo gerada em cima deles no momento em que eles aceitassem o desafio. Morrer, eles estavam dispostos a morrer em qualquer batalha. Se eles tivessem medo de morrer, eles não iam para batalha nenhuma, eles fugiam de todas. Pelo contrário, eles tinham mais registros de vitória do que de derrota. Mas quando foi colocado para eles que eles lutariam pelo nome do Senhor, e se eles perdessem, Deus perderia com eles, eles começaram a ficar com medo. Medo da expectativa que era gerada em cima deles. Medo de falhar. Medo de não conseguir alcançar aquilo que as pessoas estavam imaginando. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Muito mais comum. O medo de falhar em nome do Senhor, o medo de ser o responsável por derrubar o nome de Deus. Está vendo? Aquele Deus não serve de nada. Por quê? Porque o Leandro perdeu aquela batalha. Só que a semente do medo do que vão pensar de você, ou a semente desse medo da expectativa, da falha, é a mesma semente do orgulho. O mesmo sentimento que você tem quando você não consegue fazer algo à altura de alguma coisa, vem da mesma origem daquele sentimento que você acha que você é o cara quando você consegue fazer alguma coisa. O orgulho e o medo da expectativa vêm do mesmo lugar. Todos vêm de dentro daquela sementezinha do orgulho. E o exército estava cheio desse medo de falhar nas expectativas e ir para a guerra, em vencer aquele gigante ou perder para ele. Eles ficaram paralisados, e no meio desse cenário, aparece um jovem pequeno, novo, chamado Davi. Vocês conhecem? Davi, quando ele chega naquele ambiente de guerra, naquele campo de batalha, e ele escuta a voz de Golias, provocando o Deus dele, provocando o nosso Deus, provocando o exército de Israel, ele não aceita aquilo. Davi não aceita aquilo, ele não fica da mesma maneira que os soldados que estavam ali parados, mas ele toma uma atitude, ele assume uma posição, e ele diz: eu estou aqui e eu vou para a batalha. É isso que Davi faz. Num primeiro momento a gente pode pensar, de repente os soldados estavam pensando, bolando uma estratégia, pensando, escolhendo quem ia, e aí Davi chegou nesse meio tempo, não deu muito tempo para os soldados pensar, não, eles já estavam há cerca de 40 dias parados. Todos os dias eles iam dormir, voltavam, assumiam posição de batalha e não tinham coragem de lutar contra Golias. Todos os dias Golias chamava eles, todos os dias a muralha se levantava, e quando eles olhavam aquela muralha chamada Golias, eles paralisavam. Por 40 dias, aquele exército não fez nada, além de sentir medo. Mas quando Davi chega, não demora muito tempo. Ele escuta, ele assume uma posição, e ele vai enfrentar Golias. Ele vai enfrentar aquela muralha. O que também me faz pensar, por que aqueles homens estavam parados, se eram homens tementes a Deus, como nós falamos, se eram homens que tinham um laço, uma ligação com Deus. Eu acredito que pelo menos alguns, talvez a maioria ou a minoria, não sei, estou conjecturando, mas não é difícil a gente pensar que provavelmente tinha alguns soldados que no seu cantinho, no fundo do seu coração pensavam: Senhor, talvez essa seja a minha oportunidade de ir lutar contra esse gigante e começar a minha ascensão dentro do reino de Israel, dentro do exército de Israel. Talvez essa seja a oportunidade que o Senhor separou para mim, para poder vencer uma batalha e ser visto pelo rei. Mas se for, me dá um sinal. Se for, fala comigo, mas fala aqui no meu ouvido de um jeito que eu possa ouvir, para eu ter certeza de que porque eu não quero ir e morrer. Não é fácil a gente chegar a essa conclusão? Provavelmente tinha algum soldado assim: Senhor, me dá um sinal, eu estou pronto para ir.
mas eu quero saber se é o Senhor que está me mandando. Me dá um sinal. Me dá um sinal, fala comigo, fala comigo. E também não me parece muito diferente do que a gente faz na nossa vida hoje. Oportunidades são colocadas diante de nós, oportunidades grandiosas, mas nós não aproveitamos, nós ficamos paralisados, assim como os soldados, com medo de falhar, nos perguntando constantemente: Senhor, me dá um sinal. Essa porta de emprego que se abriu no meio do nada, me dá um sinal, sim ou não? Faz os pássaros se alinharem no céu escrito sim. Não é? Senhor, se for o sinal seu, que esse caminhão buzine 3 vezes. Aí tu fica assim. Aí você começa a criar um universo de possibilidades para poder confirmar, para Deus poder negar, para Deus falar sim ou não. Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, e se a primeira palavra que aparecer for sim, é porque a resposta é sim. Aí você sai abrindo a Bíblia em tudo que é canto e parece que nunca mais teve sim na Bíblia. Medo de falhar, medo da expectativa que as pessoas têm em cima de nós. A gente não ora por cura, a gente não impõe as mãos para libertar aqueles que estão cativos das drogas, dos vícios, da corrupção, porque nós temos medo de não acontecer, e o que vão pensar de nós, o que vão pensar de mim que estou na igreja, mas eu orei e não aconteceu. O medo da expectativa, o medo de falhar. Nós, sempre olhando para nós, sempre olhando para o que eu consigo fazer, sempre olhando para a minha possibilidade de falhar, mas também para a minha possibilidade de acertar. Se errar, caramba, vão olhar para mim e vão dizer que eu falhei, mas também se eu acertar, vão olhar para mim e vão dizer que eu acertei. Mas quando Davi chega naquele lugar, ele não tem a mesma atitude. Como eu já disse, ele não pensa 2 vezes. Talvez Davi estivesse na puberdade, porque ele pergunta qual era a recompensa, e a recompensa era a filha do rei. E aí ele, então, se tem casamento, eu estou aí. Mas Davi, brincadeiras à parte, ele não pensa 2 vezes, ele assume aquela responsabilidade. Algumas pessoas acreditam que Davi tinha por volta de 1,5 m, próximo disso. Era um adolescente, lutando contra um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Davi vai convicto de que ia ganhar. Davi, quando chega, ele não precisa fazer como nós imaginamos aqui, como os soldados que estavam esperando por um direcionamento que vinha do alto, uma voz que vinha do além, um bilhete que vinha escrito dizendo: aqui é o Senhor. Ele também não estava esperando um profeta vir girando no manto, botar a mão na cabeça dele e dizer: eis que te digo, varão, você vai vencer. Não. Davi, quando chega ali, a palavra não diz nem que ele se ajoelha para dizer: Senhor, é a sua vontade, não. Ele chega convicto de que aquela era a oportunidade da vida dele. Ele não dá tempo para ninguém mais aceitar aquele desafio, ele aceita. Mas por que Davi faz isso? De onde vem essa confiança? Será que Davi era um jovem arrogante? Era um jovem corajoso que beirava a arrogância? Não. Davi conhecia quem garantia ele. Davi conhecia, Davi tinha convicção, ele não estava fazendo aquilo por achismo, ou porque ele queria aparecer, porque ele também não teve medo de perder. Ele sabia que ele ia vencer, porque ele estava indo em Deus. Davi chega naquele ambiente como um anônimo, por isso a posição de um anônimo. Ele não chega se vangloriando ou dizendo que ele fez muito ou que ele fez pouco, ele apenas assume a posição. Mas, pelo tamanho, ele precisou explicar o porquê ele seria capaz. E a gente entende a diferença que Davi tinha do restante daquele exército, que tinha os melhores soldados. No capítulo anterior, no capítulo 16 de 1 Samuel, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, para poder encontrar quem seria o próximo rei de Israel. E ali ele encontra todos os irmãos de Davi. Um mais forte que o outro, um maior que o outro, um mais bonito que o outro, um com cara de mais rei do que o outro. Devia ter a aparência do Leandro Meireles, nosso diácono. Ou do pastor Paulo, na juventude, rei Arthur. Quando Samuel vai na casa de Jessé, ele encontra todos os irmãos.
Incrivelmente, esses soldados que no capítulo seguinte estão na guerra, naquele dia eles estão em casa, aparentemente apenas esperando uma visita. Enquanto isso, Davi está no campo, trabalhando, cuidando de ovelhas e lutando contra urso e contra leão. Aí está a diferença gritante entre Davi, que se colocou numa posição, mesmo sem ser conhecido diante do povo, e de todo aquele exército que era reconhecido diante de toda a nação. É porque Davi sabia o que acontecia com ele no secreto. Davi sabia o que acontecia com ele quando ninguém estava olhando. Tem muita gente parado, esperando e perdendo oportunidades porque não está atento ao que Deus já tem mostrado. Pessoas que estão paradas no tempo esperando uma voz do além, que as nuvens comecem a falar, quando Deus já tem dado uma direção direta para a sua vida. Só que você não está atento, esperando apenas uma forma de comunicação de Deus. Nós limitamos o Senhor a apenas uma maneira dele falar com a gente. Ou a gente escuta, ou a gente lê. Se não for isso, Deus não fala com a gente. Um Deus sobrenatural, um Deus infinito que criou o universo, está acima de tudo, além de tudo. Ele não tem outra forma de falar com a gente. Deus fala com a gente através das experiências. Não estou aqui trazendo experiências de doutrina para a igreja, ou para a salvação, ou para qualquer outra coisa, mas das experiências da vida mesmo. Davi tinha experiências que outras pessoas não tinham, e ele não precisava buscar uma resposta do além, porque ele sabia o que poderia acontecer com ele. Ele conhecia na prática, ele carregava na pele aquela resposta. Mas isso não está só em Davi, está na sua vida também. Você só precisa abrir os seus olhos e olhar para como Deus tem falado com você. Não é possível que em 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, Deus não tenha falado nada com você e você precisa de uma resposta do céu. Não é possível que ao longo de toda a sua vida, Deus nunca te colocou numa experiência que pudesse te responder alguma dúvida sua. Mas nós tratamos isso como o silêncio do Senhor. Deus não está falando. Quem disse que Deus não está falando? Deus te fez passar por tudo isso para você ter a sua resposta, mas você não olha para isso. Que é um exemplo muito prático, que é o que me fez dar o start nessa palavra. A própria Bíblia, a palavra de salvação, essa daqui que você tem aí com você. Como é que ela chegou até nós? Como é que ela foi escrita? Não foi Deus que parou no ouvido de um dos escritores, de Moisés, de João, de Pedro, de Paulo, foi no ouvidinho deles e foi falando: a paz do Senhor à igreja, vírgula. Não foi assim. Foi por inspiração. Deus permitia que eles passassem por episódios tristes, alegres, acidentes, ocorrências, perseguições, para que eles pudessem escrever aquilo. A palavra que nós temos hoje, que nos garante a salvação, a palavra que dá toda a base para o nosso plano de salvação que o Senhor nos deu, ela não veio através de um ditado ou através de uma psicografia. Foi através da experiência que Deus fez com que homens passassem. Quando João escreve o livro de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquilo já tinha acontecido 40 anos para trás. Não foi Jesus que falou: vou falar isso aqui, João, escreve aí num caderninho. Não. João foi escrever 40 anos depois, no momento certo, no tempo certo. Quando João foi escrever um livro para falar do amor de Cristo, a resposta do amor já tinha acontecido antes. Mas quando nós precisamos fazer alguma coisa, a gente quer uma resposta hoje, quando na verdade Deus já nos respondeu há muito tempo atrás. Davi chegou ali pronto, porque ele já tinha resposta. Ele não precisava perguntar: Senhor, eu posso matar um gigante? O Senhor está comigo. Ele já sabia, porque no momento de solidão, ele protegia as ovelhas lutando contra urso e contra leão. Quando seus irmãos e os outros soldados estavam em casa descansando, ele estava no próprio campo de batalha. O que você passa hoje, o que você passou no passado, é uma resposta de Deus para a sua vida hoje.
Mas eu fiquei doente, eu perdi tudo, mas você está aqui. Deus falou contigo, Deus te trouxe até aqui com vida. Mas eu não sei o que está acontecendo. Deus tem a resposta para você. Espera o momento certo. E aproveite as oportunidades. Aproveite as portas que se colocam na sua frente. Não perca tempo. Quantos soldados não podiam estar na mesma posição que Davi? Foi na batalha, matou o gigante, mas foi preciso um adolescente que nem do exército era, não era nem recruta. Ele estava indo lá só para levar o almoço dos irmãos. Foi esse jovem que matou um gigante, porque os outros ficaram paralisados. Até quando você vai ficar paralisado? Quando Deus já te deu a resposta. Atravessa logo essa muralha. Atravessa logo esse gigante. A palavra já foi escrita e ela nos garante, em Cristo você é mais do que vencedor. Mas a todo instante a gente se pergunta, eu sou? Será que eu sou vencedor? Sim, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só tem um ponto para a gente fechar. Muitos querem vencer o gigante no meio de todos, mas poucos querem matar o leão e o urso no seu secreto. Leva isso para a sua vida, para a área que você quiser. Mas eu vou te dar um aperitivo para você desenrolar esse raciocínio. Muitas pessoas querem ser reconhecidas pela família feliz em todos os lugares, mas poucos são aqueles que, quando ninguém está olhando, faz o trabalho em casa. Lava uma louça, cuida da esposa, cuida do marido, mas na frente de todo mundo quer vencer o gigante, quer ser o cara que é o melhor do que todo mundo, mas não faz o seu trabalho quando ninguém está olhando. Eu quero profetizar, eu quero pregar, eu quero ser reconhecido na internet, eu quero que meus vídeos explodam por aí e ser reconhecido no Brasil e no mundo, mas no seu secreto você nem sequer vence o seu cansaço. Quer vencer gigante, mas não vence a dor no joelho para se ajoelhar. Quer vencer o gigante, mas não vence o sono na hora de orar ao Senhor. Quer vencer o gigante, mas não vence o vício no telefone, na televisão. Vai desenrolando isso para você na sua casa. Tem muita gente querendo vencer o gigante, mas não mata o leão quando está no seu secreto. Existe um poder extraordinário em viver o secreto. Quer salvar a sua família? Viva o secreto. Quer salvar o seu trabalho? Viva o secreto. Quer salvar a sua empresa? Viva o secreto. Mas eu não sou ninguém na minha empresa, eu só faço a faxina, não importa. Davi não era ninguém, mas ele salvou uma nação inteira, porque ele tomou uma posição. Como é que eu vou salvar o Brasil? Eu comento num vídeo, ninguém nem me curte, ninguém nem me vê. Assume uma posição no seu secreto e Deus vai te fazer vencer o gigante. Quem está diante de Deus, quem está em Deus e se vê diante de uma muralha, deve tomar uma atitude. A atitude é nossa, mas o poder é de Deus. Repete comigo, a atitude é nossa, mas o poder é de Deus. Primeira batalha, primeira muralha que a gente falou, um exército de inimigos. O primeiro, logo quando o povo estava experimentando a liberdade, eles tiveram que enfrentar um exército. Moisés foi lá e levantou as suas mãos. Houve um líder impondo as suas mãos sobre aquele povo e eles venceram. A atitude foi de Moisés, mas o poder de derrotar os inimigos veio de Deus. Segundo exemplo, circundando as muralhas de Jericó, foi o povo que precisou se levantar de madrugada todo dia, dar 6 voltas durante 6 dias naquela cidade, no 7º dia dar mais 7 voltas, gritar. O povo precisou fazer isso, mas quem derrubou aquela muralha ao chão foi o poder de Deus. Davi, o nosso último exemplo, quando ele vê aquele gigante, ele pega uma pedra e lança na cabeça de Golias. Aquela pedra vai na testa de Golias, mas ele cai para frente. Quem lança a pedra é Davi, mas quem dá aquele pescotapa que derruba o gigante é Deus. O poder de vencer o gigante, o poder de derrubar as muralhas vem de Deus. Nós tomamos a atitude, mas o poder vem de Deus, não é pela sua força.
E eu não digo isso para te desanimar, mas é para te animar ainda mais, porque se não é pela sua força, você pode fazer o que você nunca imaginou que seria capaz, porque é um poder que vem de Deus. E eu não podia e eu não posso terminar essa mensagem, já acabei, tá, pastor? Não fica triste comigo não, já acabei. Mas eu não posso falar sobre vencer muralhas, sem falar da maior muralha que se levanta contra a nossa vida todos os dias, e eu não estou falando da estrela vermelha com o número 13 estampado nela. Eu estou falando da muralha do pecado. Uma muralha que se levanta com tal altura que às vezes nos impede até de enxergar o céu, enxergar a face de Deus. Podem ter muitas muralhas, você pode e deve aplicar essa mensagem em toda a sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, no seu estudo, na sua família, em tudo, mas principalmente na sua vida espiritual. Se você não tomar uma atitude, essa muralha não vai ser destruída. Mas assim como todos os outros exemplos que nós tivemos aqui, quando você toma uma posição, quando você tem uma atitude chamada arrependimento, o Senhor destrói essas muralhas e te faz enxergar a face dele, te faz encontrar as montanhas que te cercam, onde você encontra refúgio. Se há uma muralha que se levanta contra a sua vida chamada pecado, hoje é dia de você clamar, levantar as suas mãos, se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo, destrói essa muralha e me faz livre mais uma vez. E eu creio que Ele vai te livrar, que Ele vai te perdoar. Ele vai derrubar essas muralhas ao chão e você vai passar por elas, não mais saltando de forma extraordinária, mas caminhando por cima do pó de cada pedaço dessa montanha. Aquilo que você pensou que era extraordinário, que não ia acontecer, Deus derruba ao chão para fazer passar. Uma muralha altamente fortificada, Deus derrubou o chão e o povo entrou naquela cidade caminhando. E um gigante de 3 metros diante de um jovem de 1,5 metro, ele não podia alcançar Golias com uma espada. Por isso Deus derrubou Golias no chão e fez com que Davi pudesse cortar a cabeça de Golias tranquilamente. Diante das muralhas que se levantam, não se preocupa com o tamanho delas. Tome uma atitude diante do Senhor e Ele vai derrubar essa muralha e vai te fazer mais do que vencedor. Em Deus nós saltaremos muralhas, em Deus nós caminharemos por cima dessas muralhas, porque não há barreiras que possam impedir o agir e o poder de Deus.